E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácio começa uma série de reportagens falando a respeito da obesidade e o tanto que ela pode ser prejudicial para a nossa saúde. No nosso quadro Dicas de Saúde de hoje, nós vamos dar início a uma série de programas sobre a obesidade, que é um tema que faz parte praticamente do nosso dia a dia. É uma situação que incide em muitas pessoas, em milhões de pessoas no nosso país, e nós vamos abordar um pouquinho desse tema e dando as dicas para você prevenir e também se tratar quando for acometido pela obesidade. Em primeiro lugar, a gente precisa definir um pouco o que é obesidade, porque nós temos uma fórmula baseada no peso e na altura das pessoas que dá uma proporção do peso delas. Tá? Então, baseado no peso e também na altura, nós podemos classificar as pessoas como um peso normal, ou um sobrepeso, ou ainda uma obesidade propriamente dita, e num grau mais avançado, o que a gente chama de obesidade mórbida. São aqueles indivíduos que têm acima de 150, 180 quilos, muitos até acima de 200 quilos, e que a gente precisa ter uma atenção especial e um tratamento um pouco mais agressivo para fazer o controle desse peso. E quais seriam as causas da obesidade? Então aqui nós estamos entrando num terreno bastante amplo e que a gente tem desde causas que são genéticas, ou seja, aquela hereditariedade, pessoas que são filhos ou filhas de pessoas que também têm obesidade ou um histórico de obesidade na família e que têm uma tendência a também desenvolver esse processo. Além disso, a obesidade também está aumentando de incidência porque nós mudamos muito na nossa sociedade moderna o nosso ritmo alimentar. Esses alimentos chamados fast food ou essas comidas rápidas, geralmente elas são ricas em gordura e em carboidratos que fazem que esse acúmulo de gordura no corpo das pessoas e dá então a causa de obesidade. E também nós não podemos esquecer que algumas doenças, principalmente da parte endócrina, também provocam a obesidade, doenças da tireoide, doenças das glândulas suprarrenais, da hipófise, e isso são as principais causas da obesidade que nós temos na nossa sociedade moderna. E dentro disso que nós chamamos de erros alimentares, que ou seja, esses hábitos alimentares com dietas muito ricas em carboidrato e gordura, nós temos que fazer um capítulo muito importante aqui, que é sobre a obesidade infantil. Tem estudos que mostram que em torno de 50% das nossas crianças no mundo hoje em dia estão com sobrepeso ou então até com uma obesidade. E essa é uma situação importante porque depende muito da família e do ambiente escolar e do ambiente social em que essa criança vive, porque aqueles que são ricos em guloseimas, em doces, em comidas fora do horário das refeições, são situações que geralmente se tornam as causas principais da obesidade infantil. E essa criança que desenvolve uma obesidade no seu período de infância, ela tem uma tendência a manter esse aumento de peso, ou sobrepeso, ou mesmo a obesidade pela adolescência até na idade adulta. Claro que isso não é uma regra. As pessoas que podem ter sido obesas na infância não necessariamente vão se tornar ou vão continuar obesas na idade adulta. Mas é muito importante, principalmente nessa fase que a criança está adquirindo todos os hábitos de vida, que a gente possa dar a elas uma orientação alimentar adequada, justamente para manter o seu peso em níveis corretos e principalmente uma saúde adequada, mas uma boa saúde para o resto da vida. Eu gostaria então de convidar a todos vocês para estarem conosco nas nossas próximas semanas, nos quadros Dicas de Saúde, onde nós vamos dar continuidade a esse tema, e inclusive com entrevistas muito interessantes. Tenham todos uma excelente semana, sempre com muita saúde.